Hoje é 2 de outubro de 2021, sábado, está começando mais um Despertando com a Palavra, o segundo dia do mês, graças a Deus, glória a Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco com a parábola dos primeiros lugares. Essa parábola que Jesus mesmo nos conta, que é encontrada em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 7 ao 14. O único dos 4 evangelistas que registrou essa parábola. E hoje nós vamos falar sobre ela, curta, rápida, mas muita coisa que nós podemos aprender nesse início de mês. Que falta, outubro, novembro, dezembro, 3 meses para 2021 acabar. Mas que grandes coisas o Senhor pode realizar na minha e na sua vida. Então vamos à parábola. Lucas capítulo 14, versículos do 7 ao 11. Diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, onde não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá ali e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quantas vezes nós já ouvimos e pessoas falam isso, batendo no peito, não é? Nesse versículo 11, alguns achando graça, desenhando, outros com sentimento de vingança por se sentir humilhado, por se sentir massacrado por alguém. Mas não é bem isso que Jesus quer tratar. O foco de Jesus é verdadeiramente observando, quando ele está observando todo aquele gesto dos fariseus. Ele observou a arrogância e a prepotência, a soberba dessas pessoas. Jesus começou a contar a parábola dos primeiros lugares. Na parábola, Jesus usa a figura de uma festa de casamento, que naquela época é uma celebração onde as regras deviam ser observadas ainda com mais rigidez. E hoje também, não é? São tantas as regras, o modo de entrar, como as alianças, e assim vai. Naquela época era uma cerimônia importantíssima, tanto que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Jesus aconselha que em uma tal festa não é prudente que alguém se apresse em ocupar o lugar de grande honra, para que não seja envergonhado, porque é humilhante para todos nós, não é verdade? Quando somos tirados de um lugar, ou quando por vir outro numa posição maior ou de mais significância, sejamos diminuídos. Isso nos dá um sentimento de humilhação, de desprezo e de desdém. Mas o significado da parábola dos primeiros lugares fica expresso no versículo 11 que lemos: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus estava ensinando nessa parábola a importância da lição sobre humildade e autodepreciação. A lição principal dessa parábola é o mesmo ensino que Salomão nos passa em Provérbios 25, nos versículos 6 e 7, quando ele diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram.
Obviamente, com certeza, os escribas, os fariseus conheciam essas palavras de Salomão, mas ignorava, porque Jesus, o próprio Jesus, cita várias vezes a arrogância e a soberba como os fariseus e os escribas tinham na sua postura no dia a dia. O modo de orar, ele se vangloriava até no momento da oração. Mas nos dias de hoje, o que nós podemos aprender de lição com essa parábola dos primeiros lugares? Quantas pessoas ficam muito preocupadas com a recompensa dos seus feitos, de suas doações, com o bem, com o favor que fez, esperando gratidão, esperando o primeiro lugar do muito obrigada, quando a Bíblia nos ensina diferente. Não é fácil. Todo mundo diz assim, eu faço isso sem nenhuma intenção. Veja, mesmo que seja sem nenhuma intenção, mas involuntariamente no nosso inconsciente, a gente espera um muito obrigada. Isso acontece, então nós precisamos ser sinceros e ver, porque é muito triste. O próprio Deus fala que uma das piores coisas é a ingratidão. E nós não iríamos sentir isso também? Mas que não sejamos nós os ingratos. E a primeira lição que nós devemos aprender com a parábola dos primeiros lugares é a humildade, que a humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores de Cristo. Como nós precisamos ter humildade, na verdade, como nós precisamos saber quem somos, quem é o nosso Pai, quem é que nos ama, e assim a gente entender que nós não precisamos de certas coisas para sermos felizes. Veja em 1 Pedro 5:5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, aqui a palavra de Deus falando claramente. E quantos jovens, quantos meninos e até mesmo adultos não respeitam isso? A gente precisa saber que é indispensável num cidadão de bem, numa cidadã de bem, a humildade, e principalmente para aqueles que se autotitulam, não é, cristãos, homens e mulheres de Deus. Uma outra coisa que nós devemos aprender com essa parábola é que os assentos importantes é bem simples, não é? A regra dos assentos importantes é simples. Tem pessoas até que chegam nos espaços que as cadeiras estão marcadas e ainda assim a pessoa puxa a fita e senta. Gente, não é só uma questão de etiqueta. Veja, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. É bem simples, mas infelizmente até mesmo nas pessoas, né? Que estão na igreja, que já aceitou o Senhor, que está ali, desrespeita isso. E buscam sempre os primeiros lugares. É lógico, quando a gente participa de uma competição, um atleta, o intuito dele, todo o seu esforço, todo o seu treino, todo o seu trabalho é para que ele alcance o primeiro lugar. Isso é diferente se está no esporte, a sua profissão, mas ainda que eles não consigam, vai haver satisfação nele, porque ele deu o seu melhor. E para nós cristãos genuínos, nós precisamos reconhecer que a cruz de Cristo é o único motivo de nossa glória. A nossa salvação é o único motivo de nos gloriarmos em Cristo Jesus. Mas a gente precisa entender, como verdadeiros cristãos, revelar o fruto do Espírito Santo produzindo em nós e termos humildade. Outra coisa que nós devemos aprender é que os lugares mais inferiores, ainda que, entre aspas, tem o nome inferior, e aquele que acha que aquele que está sentando no lugar inferior é humilhado, é isso. Mas veja o que o Senhor nos dá. Isso é uma promessa. Isto é ser convidado a ocupar uma posição mais importante, porque os lugares inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa de crescimento, de crescer, porque daí ele vem a oportunidade de diz, você sente no lugar inferior para que
o dono da festa vá lá e te convide para que você venha, você vai estar abrindo margem para ter uma oportunidade de ser reconhecido. Então não se incomode se hoje você está no lugar da qual todos falam que é inferior. Deus vai agir de maneira tremenda e poderosa na sua vida. É melhor ser humilde em uma posição inferior do que ser usurpador em uma posição superior. Não se preocupe, em nome de Jesus. Nosso Deus é aquele que tudo vê, que tudo pode. Última lição que nós devemos aprender com essa parábola é quando repartirmos nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos do grande privilégio de contemplar a alegria que há no olhar daquele que foi abençoado. A gratidão, o sentimento de gratidão. A Bíblia nos ensina muito claro que nós devemos ser hospitaleiros, que devemos amar e cuidar o necessitado, cuidar dos órfãos da viúva, estender a mão, amar o próximo como a si mesmo, como o Senhor nos ensina. Em Atos 20:35 diz que há maior felicidade em dar do que em receber. Isso é tudo em honra também. Às vezes é muito melhor você dar a honra do que você se auto-honrar. Então, em nome de Jesus, acalme seu coração, aquiete seu coração. Oh Pai, em nome de Jesus, dai-nos humildade, que possamos colocar em prática essas lições que o teu Filho amado Jesus Cristo nos deu, através dessa parábola dos primeiros lugares. Que não queiramos, Pai, demonstrar que somos melhores. Não, Senhor, que não sejamos nós divulgadores de nós mesmos, mas que sejam os outros através do teu milagre, através, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça sobre nossas vidas. Resplandece em nós a tua luz. Ó Espírito Santo, enche-nos e transborda de ti, que não encontre em nós o nosso eu, a nossa concupiscência da carne, mas que encontre o seu amor, o seu agir, a tua restauração em nossas vidas, e que possam dizer verdadeiramente: este é um homem de Deus. Aleluia, Pai. Nós te louvamos e é o que nós te pedimos nessa manhã. Nos ensina, nos capacita-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um excelente final de semana. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.